Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcele Pignon e estou gravando um audiobook sobre a resolução da SME 006, de 9 de novembro de 2012, que institui o Programa de Educação Integral, próprio para quem está estudando para concurso público e processo seletivo da Prefeitura Municipal de Maricá. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Maricá, Secretaria Municipal de Educação. Resolução SME número 006, de 9 de novembro de 2012. Institui o Programa de Educação Integral em Horário Integral e estabelece normas para o seu funcionamento. A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e considerando, inciso 1, que o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina a progressiva ampliação do período de permanência na escola. Inciso 2, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, garante às crianças e aos adolescentes a proteção integral e todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes oportunidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Inciso 3, que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Inciso 4, a necessidade de ampliação da vivência escolar de crianças, adolescentes e jovens, de modo a promover, além do aumento da jornada, a oferta de novas atividades formativas e de espaços favoráveis ao seu desenvolvimento. Inciso 5, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência comunitária, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, de acordo com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Inciso 6, a importância da articulação entre as políticas sociais para a inclusão de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, bem como o papel fundamental que a educação exerce nesse contexto. Resolve, artigo 1º, instituir o Programa de Educação Integral em Horário Integral com a finalidade de contribuir para a formação plena e para a melhoria da aprendizagem de crianças e adolescentes por meio da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas. Parágrafo 1º. A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades. Parágrafo 2º. As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola ou fora, sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso de equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais. Artigo 2º. O Programa de Educação Integral em Horário Integral tem como objetivos: inciso 1, contribuir para a melhoria da aprendizagem através da ampliação do tempo, do espaço e das oportunidades educativas. Inciso 2, contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção e da adiano, mediante a implementação de ações pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento e o aproveitamento escolar. Inciso 3, promover o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da expressão de crianças, adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade cultural brasileira, estimulando a sensorialidade, a leitura e a criatividade em torno das atividades escolares. Inciso 4.
estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação efetiva em torno de práticas esportivas, educacionais e de lazer direcionadas ao processo de desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade. Inciso 5. Promover a aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, mediante atividades que visem a responsabilização e a interação como processo educacional, integrando os equipamentos sociais e comunitários entre si e a vida escolar. Artigo 3º. São princípios da educação integral em horário integral, no âmbito do Programa da Educação Integral em Horário Integral. Inciso 1. A articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais citadas no parágrafo 1º do artigo 1º. Inciso 2. A constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de educação integral por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus e cinemas. Inciso 3. A integração entre políticas educacionais e sociais em interlocução com comunidades escolares. Inciso 4. O incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, a gestão, a formação de professores e a inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos. Inciso 5. A afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, de gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática dos direitos humanos na formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos. Artigo 4º. O Programa de Educação Integral em Horário Integral será implantado de forma gradativa nas escolas municipais que oferecem a educação infantil e o ensino fundamental, conforme o plano de implementação do programa. Artigo 5º. A escola vinculada ao programa funcionará em turno integral com uma jornada de 9 horas diárias e 45 horas semanais, a saber, inciso 1, 4 horas diárias e 20 horas semanais, com atividades ministradas por docentes da Prefeitura Municipal de Maricá. Inciso 2, 3 horas diárias e 15 horas semanais, com atividades complementares das diferentes áreas do conhecimento, realizadas sob a forma de oficinas e cursos por monitores, agentes culturais e prestadores de serviço e docentes por conveniência pedagógica. Inciso 3, 2 horas diárias e 10 horas semanais destinadas à alimentação, cuidados com a saúde e atividades de relaxamento. Artigo 6º. As 15 horas semanais de que trata o inciso 2 do artigo 5º devem ser assim distribuídas. Inciso 1, no mínimo 10 horas para atividades de acompanhamento pedagógico dos diferentes conteúdos curriculares. Inciso 2, no máximo 5 horas para as atividades de cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável. Artigo 7º. Os docentes cumprirão carga horária de 25 horas semanais, sendo 17 horas destinadas ao desenvolvimento das atividades junto aos alunos e 4 horas para as atividades de planejamento, estudo e avaliação na unidade escolar, e 4 horas de planejamento, estudo e avaliação fora da unidade escolar. Artigo 8º. Os monitores e oficineiros cumprirão carga horária de 40 horas semanais. Artigo 9º. As atividades de monitoria e oficinas deverão ser desempenhadas preferencialmente por estudantes universitários de formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou instrutor de judô e mestre de capoeira, ambos com registro no órgão competente, ou por profissionais com habilidades específicas, como, por exemplo, instrutor de judô, mestre de capoeira, artesão e etc. Parágrafo único.
Parágrafo único. São atribuições do monitor e do oficineiro. Inciso 1. Planejar e ministrar atividades de acordo com a oficina junto aos alunos, orientado pelo coordenador da educação integral em horário integral e pela equipe gestora da unidade escolar. Inciso 2. Ser pontual e assíduo e colaborar com o bom andamento do programa de educação integral em horário integral. Inciso 3. Trabalhar de forma integrada com o corpo docente, discente e funcionários da instituição educacional. Inciso 4. Receber e cumprir todas as orientações das atividades e projetos a serem desenvolvidos, conforme a definição da Secretaria Municipal de Educação e da equipe gestora da escola, diretor e coordenação pedagógica. Inciso 5. Participar de capacitações oferecidas pela escola onde presta serviço e pela Secretaria Municipal de Educação. Inciso 6. Encaminhar à direção escolar todas as questões de ordem pedagógica e de infraestrutura, tais como participação e conduta dos alunos, recursos materiais necessários ao desenvolvimento da atividade e sobre o espaço físico. Inciso 7. Acompanhar os alunos em passeios, visitas e festividades sociais. Inciso 8. Avaliar o desenvolvimento dos alunos e controlar a frequência nas atividades sob sua responsabilidade. Inciso 9. Permanecer na instituição educacional à disposição da direção para atividades administrativas conforme a necessidade do serviço e calendário escolar. Inciso 10. Realizar os registros referentes às atividades desenvolvidas, acompanhamento de frequência e desenvolvimento do aluno. Artigo 10. Para o desenvolvimento do programa, a Secretaria Municipal de Educação contará com uma coordenação de educação integral. Artigo 11. O coordenador da educação integral será um docente designado pela Secretaria Municipal de Educação, que apresente o perfil necessário como articulador e mediador entre a escola e a comunidade. Artigo 12. São atribuições do coordenador da educação integral. Inciso 1. Estabelecer princípios orientadores do trabalho dos monitores, oficineiros, educadores, professores e diretores, tendo em vista a proposta pedagógica da escola e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2. Acompanhar e orientar o monitor, oficineiro, educador, professor e diretor na elaboração das atividades, discutindo as questões teóricas e práticas e fornecendo-lhes subsídios necessários para o seu aperfeiçoamento. Inciso 3. Coordenar reuniões com monitor, oficineiro, educador, professor e diretor para o planejamento e avaliação, troca de experiência e definição de estratégias, grupo de estudo, visando as melhorias do ensino de aprendizagem. Inciso 4. Integrar e articular as ações pedagógicas e didáticas desenvolvidas na escola, tendo como objetivo o desenvolvimento da proposta da educação integral. Inciso 5. Avaliar o trabalho do monitor e atuar como mediador no processo de formação continuada dos monitores. Inciso 6. Assegurar que os objetos da educação integral sejam atingidos por meio do acompanhamento e da avaliação. Quero colocar um parênteses aqui porque aparece como objetos, mas eu acredito que sejam objetivos. Então, reformulando, caso tenha sido um erro de digitação, inciso 6, assegurar que os objetivos da educação integral sejam atingidos por meio do acompanhamento e da avaliação. Artigo 13, aqui aparece na lei como 13º, mas os artigos a gente só lê até o ordinal, até o 9º. Então, acredito que tenha sido erro de digitação. Artigo 13 são atribuições do diretor. Inciso 1, definir com o monitor, oficineiro, educador, professor, suas funções e horários de trabalho, 40 horas semanais, a fim de garantir o exercício efetivo do regime de monitoria. Inciso 2, participar da elaboração e acompanhar o desenvolvimento do programa de atividades a ser cumprido pelo monitor, prestando as informações necessárias quando solicitado. Inciso 3. Disponibilizar ao monitor a ficha de frequência diariamente para assinatura e no final de cada mês a ficha de relatório mensal de atividades de educação integral para o preenchimento e assinatura. Inciso 4.
avaliar o desempenho do monitor oficineiro junto com a coordenação pedagógica e assinar o relatório mensal e encaminhá-lo para a coordenação de educação integral. Inciso 5. Fornecer material necessário para que o monitor oficineiro possa desenvolver suas atividades. Inciso 6. Anexar, quando apresentado, o atestado médico do monitor oficineiro junto à folha de frequência. Inciso 7. Promover parcerias com empresas e ou instituições da região a fim de divulgar os trabalhos dos alunos através de exposições em espaços públicos, participação nos eventos da comunidade, dentre outras ações. Artigo 14, aqui aparece como 14º, mas a gente não lê em forma ordinal depois do 10. Então, artigo 14, acredito que seja um erro de digitação. Artigo 14, a frequência e o desenvolvimento dos alunos nas atividades do Programa de Educação Integral em horário integral devem ser avaliados e monitorados pelos responsáveis, professores, monitor, oficineiro, educadores, professores e diretores, sendo necessário o registro descritivo em formulários próprios e o seu encaminhamento à coordenação de educação integral. Artigo 15. São atribuições da coordenação pedagógica, inciso 1, acompanhar e orientar o monitor, oficineiro, educador e professor na elaboração das atividades, discutindo as questões teóricas e práticas, fornecendo-lhes subsídios necessários para o seu aperfeiçoamento. Inciso 2. Planejar atividades com os professores regentes e o monitor oficineiro para as atividades de acompanhamento pedagógico. Inciso 3. Coordenar reuniões com os monitores e professores para planejamento e avaliação, troca de experiência e definição de estratégias, grupo de estudo, visando as melhorias do ensino-aprendizagem. Inciso 4. Garantir o desenvolvimento das atividades propostas na semana, realizando arranjos, caso necessário. Artigo 16. Os alunos matriculados em escolas que oferecem a educação integral em tempo integral deverão cumprir a carga horária oferecida pela escola. Artigo 17. Poderão ser dispensados de cumprir a carga horária do tempo integral os alunos que apresentarem situações especiais. Inciso 1, laudo médico, que justifique a dispensa. Inciso 2, declaração da instituição que comprove matrícula, dias e frequência no horário em que ocorrem as atividades em tempo integral. Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Marta de Mello Quina, secretária municipal de Educação, na época, em 2012. Bom, pessoal, terminamos a leitura da resolução da Secretaria Municipal de Educação, número 006, de 9 de novembro de 2012. Naquela ocasião, a secretária municipal de Educação era Marta de Mello Quina, não sei qual é a pronúncia correta. Quero destacar alguns pontos importantes para quem não está acostumado com a leitura de leis, né? As questões, a separação de artigos, incisos, parágrafos, né? Os artigos, a gente faz a leitura dos artigos em ordinal até o 9, né? Até o 9º. Então, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, até chegar ao 9º. Depois do 9º, diz a gramática que o correto é ler de forma cardinal. Então, artigo 10, 11, 12, 13, 14. Por isso, essa diferença na leitura da legislação, né? A separação, né, da legislação em incisos, alíneas, parágrafos, e aí fui fazendo a leitura de acordo com o que está publicado no Diário Oficial, que é a edição número 332, de 21 de novembro de 2012. Vou deixar tudo na descrição. Fiz também um PDF, né, porque nem todo mundo está acostumado com a leitura de uma legislação, e principalmente uma legislação no formato do Diário Oficial, que já é um formato muito, muito mais complicado para quem está no início do estudo, tá bom? Eu desejo uma boa sorte para todo mundo que está fazendo o processo seletivo e para quem está estudando para o concurso público. Eu espero ter ajudado, e se você vai fazer o processo seletivo ou o concurso público, coloca aqui nos comentários, e eu desejo um ano de muito sucesso para todos, tá? Um beijão!